Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos aqui esse vídeo, eu gostaria de poder contar com vocês para dar aquele like, dar um joinha pra gente aí. Se for o conteúdo de interesse de vocês, vocês possam se inscrever para acompanhar os nossos conteúdos, ok? Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante quando se trata de cloud, a cloud voltada ao GCP, né, o Google Cloud Platform. Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento com segurança, né? O Google Cloud IAM, Identity and Access Management. Então esse carinha aí, ele é a ferramenta responsável por gerenciar toda a parte de segurança da plataforma, né? Então tudo que faz controle de acesso, quem faz, quem não faz, quem pode, quem não pode, tudo é gerenciado pelo Google Cloud Platform, tá bom? Deixa eu ver aqui um detalhezinho técnico. Certo, então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta, Google Cloud Platform, e vamos começar conhecendo, né? Nos aprendendo um pouco sobre o que é essa ferramenta, tá? A Google Cloud IAM Identify é um serviço que permite que os administradores controlem, né, todo o acesso, quem pode acessar, quem não pode, quando pode acessar, quando não pode, até onde a pessoa pode ir ou não ir, tá? Com o IAM a gente pode conceder permissões granulares, ou seja, quando se fala de granularidade quer dizer no menor ponto possível, tá bom? A gente vai estar vendo ali mais para frente como que funciona essa granularidade. Eu posso dar acesso geral, eu posso dar o acesso a um determinado produto em uma situação específica. É uma ferramenta maravilhosa, olha, é perfeito para quem gosta de fazer controle, né, de segurança. É uma ferramenta que vai muito longe, tá? Ela basicamente funciona em cima de uma estrutura que é composta ali por 3 pontos, tá? Quem, o que pode fazer e quando, ou onde, ou no que pode ser feito, né? Aqui em inglês está who, né? Quem, can to wait, perdoa que meu inglês é horrível, tá? Can to wait, quem pode, né, fazer, tá? Fazer o que pode ser feito, tá bom? E onde, no que, né? Onde pode ser feito, no que pode ser feito e quando pode ser feito, tá? Então essas são as configurações, essa é a base de configuração da ferramenta IAM, certo? Uma das principais, ela né, usa esses princípios para poder determinar se um usuário ou grupo tem permissão para acessar um recurso, tá? Na IAM a gente também pode formar grupos. Vamos dizer que você tem aí um projeto onde tem 50, 30 pessoas trabalhando na área de desenvolvimento, você tem mais 10, 15 pessoas trabalhando na parte de auditoria. Poxa, imagina ter que entrar em usuário por usuário, né, em principal por principal, e conceder a cada um desses um acesso específico. Se todos eles têm a mesma característica e precisam do mesmo tipo de acesso, a IAM nos permite criar um grupo, jogar esses principais dentro desse grupo e dar ao grupo, né, a autorização, né, referente àquela função que ele precisa exercer dentro do projeto, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso carinha aqui, tá? Eu vou entrar aqui na rede, tá? Se você não tem acesso, tá, ao Google Cloud, é simplesmente só precisa fazer uma conta no Google. A partir desse momento você já consegue estar acessando, tá? Eu criei uma conta específica aqui para estar usando o Cloud, né, para a gente estar fazendo esse treinamento, tá bom? Então, após acessar a tua conta, tu vem aqui no site da googlecloud.com, faz a tua autenticação, daí você vai entrar com a sua conta, aí a gente vai acessar o console. Detalhe bem legal, bem interessante, é a primeira vez que você acessa
a plataforma, né, ali a nível meio que de treinamento, normalmente a Google ela te dá aí um crédito, tá? No meu caso aqui, ó, R$1.711, é o equivalente a $300, né? É o que ela está provendo hoje para que a gente possa estar aprendendo a usar a ferramenta. Isso é limitado, óbvio, né? Tem um período de 90 dias ou o uso total desse valor, tá bom? Mas dá para fazer muita coisa, tá? Dá para fazer muita coisa mesmo. Aqui na plataforma, o foco desse vídeo agora não é apresentar essa plataforma, é falar sobre a ferramenta IAM, tá? Mas para que vocês não fiquem perdidos, essa aqui é a plataforma do Google, tá? A primeira instância é essa visualização que nós vamos ter dela, tá? Aqui a gente vê na barra fixada de ferramentas, aqui que fica na lateral, tem aqui as ferramentas fixadas, tá? Que são aquelas que eu mais uso. E aqui abaixo, se você precisar de conhecer mais ferramentas, clique em mais produtos e aí você vê o produto que você quer conhecer aqui, tá? A ferramenta que você quer se aprofundar mais. A plataforma é muito intuitiva, não precisa nem a gente perder muito tempo falando dela, porque é só você ler e você já vai ter tudo que você precisa aqui na tua frente, tá bom? Vamos lá então para IAM. Aqui eu posso tanto navegar pelos recursos que estão vinculados a essa ferramenta, como eu fiz aqui, cliquei em cima dela e ela já me abre uma nova aba com a front page aqui da ferramenta e os recursos aqui na lateral. Não vamos falar de todos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? O intuito aqui é conhecer o IAM. Durante o desenvolvimento dos outros vídeos, a gente vai se aprofundar mais em outros serviços, e todos esses serviços fazem uso desse controle de acesso, fazem uso desse critério de segurança, e a gente vai estar sempre retomando essa ferramenta. Então não precisamos aí nos aprofundar muito, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem a identificação da organização. Nós vamos pular ela porque eu não tenho uma organização. Para cadastrar uma organização, eu preciso ter um domínio, tá? Vamos entrar aqui na lista para que vocês possam entender. Aqui eu posso criar uma organização. Ao criar essa organização, preciso cumprir algumas etapas, tá? Então não tenho os critérios necessários para fazer isso nesse momento, tá bom? O que me deixa aí limitado aqui é simplesmente na parte teórica, tá ok? A organização ela é munida por um domínio, como eu já falei, né? Um domínio de internet. Você vai lá e tu faz o teu domínio. Com esse domínio tu consegue criar aqui dentro da tua organização. A hierarquia da Google, ela tem ali a organização, as pastas, os projetos e os recursos, tá bom? Então basicamente é assim que funciona. Você cria ali a organização, dentro da organização você vai criar as pastas. Essas pastas são mais ou menos o que poderia se dizer aí a organização dos projetos, né? Tipo, da área de contabilidade, da área de logística, assim por diante. Vai depender muito do tipo de projeto que você esteja realizando, tá? E com isso a gente consegue dando início, dando start ali aos nossos projetos, né? Aqui a gente vai estar focando em outros pontos, tá? Como análise de políticas. Isso aqui é importante para nós. Que são as análises de políticas? São os tipos de consultas que estão permitidas dentro do teu projeto. Tem vários tipos de consulta que você pode fazer para ver quem está fazendo o que e onde. Lembra dos 3 pontos? Basicamente essa análise de política aqui, ela serve para isso, tá? Tem vários tipos de consultas que podem ser realizados. Depois vocês podem estar dando uma estendida aqui nessa ferramenta, tá bom? Eu vou aqui para o que para nós é importante, né? Seria ali a parte de conhecer aqui quem são os principais. Os principais é como se fossem usuários, né? Na linguagem mais simples aí, que é quem pode fazer o que e aonde, tá? Aqui por enquanto, né, a gente tem aqui os papéis que são das contas da minha conta que está como proprietário, né? Aqui tem a conta de acesso de vínculo também do proprietário. Elas são criadas logo que você loga no sistema.
tá bom? E essa aqui é um Service Account, ou uma conta de serviço. Eu criei ela porque eu estou fazendo alguns testes em bancos de dados e preciso dessa chave para conectar ao banco, à nuvem, né? Por meio de aplicativos locais. Então, sem ela a gente não consegue fazer. Quando você precisar dela, é aqui também que você faz, tá? Atribuir os papéis, os roles, tá? O meu aqui eu deixei em português, para mim é mais fácil aprender dessa forma. Quem gosta de estudar em inglês pode deixar sua plataforma em inglês, tá? A minha eu passei para português porque para mim é muito mais sucinto, muito mais tranquilo, certo? Então a gente vem aqui nos papéis. Aqui dentro a gente tem todos os papéis, todos os roles, as regras de usabilidade deixadas pelo Google, tá? Hoje, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, a gente tem aqui um total de 1456 roles. Caramba, é coisa pra caramba, né? Por que eu não estou me focando em entrar muito em detalhe desses roles? Porque, caramba, é muita coisa. Você não, a menos que você seja um computador, uma máquina, um burro, um robô, você não vai conseguir memorizar todas elas. O que eu vejo assim no dia a dia é o seguinte: você vai, à medida que o projeto vai crescendo, você vai vendo as necessidades do projeto. Mediante essas necessidades a gente vai pesquisando, né? Tem aqui a documentação aqui do lado, onde a gente pode pesquisar mais sobre esses papéis. Eu quero que meu auditor ele tenha acesso à parte de logs, mas não quero que ele tenha acesso à parte de banco de dados. Então eu vou pesquisar um role que dá essa autonomia para ele específica, tá bom? E com base nisso eu venho aqui e jogo essa role para ele. Vamos aqui na área de criar papel só para a gente entender um pouco mais como que funcionaria isso na íntegra, né? Vocês esperem ter um pouquinho de paciência que minha internet é um pouco lenta, tá bom? Então aqui eu vou criar um papel personalizado. Eu posso dar o título a esse papel que eu quiser, tipo acesso a log, tá? Sejam criativos no nome. Esse nome aqui é só para demonstração. A data que ela foi criada, o ID do papel, do role, né? A etapa que a gente vai criar, e aqui eu venho adicionar as permissões, tá? Aqui tá, né, a lista de permissões que a gente pode tá colocando ali para o nosso grupo ou para o nosso principal. Eu vou pesquisar alguma coisa relacionada a BigQuery, tá? Quero ver o que eu tenho aqui, administrador do BigQuery para fazer conexão como administrador, fazer conexão como usuário, para editar os dados, né? Se eu quiser colocar o cara aqui, se eu quiser selecionar várias, eu posso. Tudo que tiver relacionado a BigQuery foi filtrado aqui, como eu já falei. De antemão, leve-se em consideração que eu já tenha feito uma pesquisa, visto que tipo de acesso que eu preciso dar a esse cara. Eu quero que esse usuário, esse principal, ele tenha acesso aos dados do BigQuery para ver, mas ele não possa editar. Então vamos para a leitura, para a parte de usuário, de views, né? E daí para frente você vai selecionando quais tipos de regras vão se aplicar a esse principal aqui e atribuir a ele, tá? Então depois de feito isso, você adiciona. Não vou fazer isso aqui para não mudar o meu, né? Vou fazer aqui para ver no que dá, mas eu não gosto de estar fazendo nem salvando para não ir mudando o meu projeto depois, tá? Aqui aplicado, eu crio essa regra e depois eu só preciso ir lá nos meus principais e atribuir a ele a regra criada. Eu não criei a regra ali, ele não vai estar, tá? Mas depois que eu quisesse, tipo, eu criei a regra, quero agora colocar, só vem aqui adicionar outro papel. Ele já tem papel de proprietário, né? Não faz nem sentido, mas a nível de ilustração seria aqui entrar em adicionar outro papel, procurar o papel que eu criei e salvar aqui. E aí ele teria aqueles direitos, tá? Adicionar condições de administrador, tá? Eu vou colocar aqui um tipo, uma descrição, vou escolher se eu quero colocar aqui por hora, para que ele tenha uma determinada hora, uma quantidade de horas desse acesso,
qual tipo de, se o recurso é temporário ou não. Então ela me permite fazer isso também, né? Se eu quiser fazer um cara, não, eu quero que esse cara só possa, ele é um auditor, ele precisa ter acesso aos logs, mas só durante uma semana. Eu consigo programar isso tranquilo e depois salvar. À medida que essas datas forem vencendo, os roles vão deixando de existir para aqueles principais, certo? Então, basicamente, é assim que funciona essa ferramenta, tá bom? Lembre-se de um detalhe da hierarquia, tá? Que o Google ou o GCP ele determina, tá bom? Se você chega para a pessoa e dá acesso a ela, existem 3 pontos básicos, né? Como a gente falou de granularidade, tá bom? Existe ali as autorizações básicas, as autorizações personalizadas, pré-definidas e personalizadas, tá bom? Quando eu crio um papel pré-definido, é esses papéis que a gente viu aqui agora, tá? Onde ele vai ser como owner do projeto, aonde ele vai estar como auditor, como usuário, como editor, tá bom? Quando eu defino para o usuário esse tipo de autorização, tá? Essa autorização ela se cabe a todo o projeto que vem abaixo dele, todas as ferramentas que ele tiver linkado, ele vai ter aquele tipo de autorização, tá? Que é aqui o papel principal. Tem o básico, tá? Esse básico ele pode ser editor, leitor. Esse navegador aqui desconsidera a gente que ele pouquíssimo é usado, tá? O proprietário, o owner do projeto. O proprietário ele tem acesso a tudo, né? Aqui já diz aqui, ó, acesso total à maioria dos recursos do Google, tá? O leitor ele só pode ler, né? O editor ele pode editar até um certo limite. Quando eu dou o acesso básico, apesar da palavra básica, fique atento, porque aqui ele vai ter, se eu botar ele como proprietário, ele vai ser como proprietário, ele vai ter acesso a tudo, em todas as ferramentas que vier abaixo dele, tá bom? Preste muito atenção quando você for fazer esse tipo de edição, tá? Se eu quiser pegar a pré-definida, aí eu vou aqui, lembra daquela lista que a gente viu com 1400 e poucas? Então a gente vai ver que tem ali os roles pré-definidos que vai dar acesso, né, a essa pessoa, tá? E tem ali, como a gente pesquisou, BigQuery e tudo mais, né? Aí a pessoa vai poder ter acesso àquela ferramenta dentro daquelas condições, tá bom? Fora isso, deixa eu ver, só acho aqui outra para mostrar que a gente pode granular ainda mais, tá? Só deixa eu ver, adicionar outro papel, básico. Esse aqui são os papéis pré-definidos. Cancelar. Tem outra questão aqui que eu preciso passar para vocês também. Só um pouco que eu já vejo aqui, já trago. Espera que eu já trago aqui. Papéis. Vou entrar aqui. Pronto. Eu preciso granular ainda mais vou voltar aqui para que a gente possa entender um pouco melhor. Eu preciso voltar granular ainda mais o acesso, tá? Vamos dizer que eu encontrei aqui a role de acessador do Cloud Data Fusion, né? Eu vou entrar nessa cara e quero ali, tipo, que o cara tenha as autorizações de acesso ao Data Fusion, mas eu não quero que ele tenha tudo, né? Todos os recursos que tem aqui, que gerar instâncias, pegar ter acesso às instâncias, as políticas de controle, a listar as instâncias, né?
a pegar os projetos que tem dentro dessa instância. Vamos dizer que eu quero dar para ele acesso só de listar, que ele não pode manusear nem pegar nenhum desses projetos ali dentro dessas instâncias, tá bom? O que é que eu posso fazer, tá? O que é que eu vou criar uma nova role com base nessa, tá? Então aqui eu vou dar o título. Se você quiser mudar, você adequa ela à tua necessidade, para que depois se torne fácil entender o que é essa role e para que ela serve, tá bom? Aqui ela vai ter uma ID que é gerada automaticamente, tá? E aqui, com base nos recursos, eu quero criar uma específica, como a gente já tinha falado, que só list. Ele tem acesso só a listar os recursos da role. Então eu tiro todos os outros acessos e, com base nessa, né, vamos dizer que eu botasse aqui personalizado list, apenas list, né? Apenas listar os projetos, as instâncias e os projetos dentro das instâncias. Então eu só quero que esse usuário, que essa regra, o usuário que tiver essa regra, ele só possa listar, tá? Então aqui ele me mostra as permissões que foram removidas, tá? A de consulta, ok? E aqui eu crio essa role com base nesse parâmetro. Depois eu volto lá, aqui eu não vou criar, tá bom? Não tenho necessidade de criar essa regra agora. Depois eu volto lá nos meus usuários, nos meus principais, entro no principal que eu preciso daquela regra e atribuo ela, ok? É bem tranquilo, é bem fácil de entender, tá bom? Eu dei uma passada aqui bem rápida para a gente não perder muito tempo. Como eu falei, em outros momentos nós vamos estar vendo e revendo essa ferramenta, então a gente vai poder amadurecer muito em cima dela, ok? Qualquer dúvida, aqui do lado temos a documentação, tá? Tem a visão geral aqui, a gente entra, vem aqui em guias, tá? Aqui a gente tem o que é a visão geral do IAM, como ela funciona, tá? O passo a passo. Aí deu uma travadinha aqui, só um pouco, acho que a máquina deu uma esquentada, pessoal, então deixa eu dar uma refrigerada aqui, tá? Ok. Acho que agora foi. Deixa eu fechar algumas janelas aqui e aí fica mais fácil. Então aqui a gente vê que ela vai repetir tudo aquilo que a gente passou rapidamente por cima, tá? Os critérios a base de funcionamento dela, né? Através do principal, que é o usuário, né? Que é quem pode o que e onde, né? Ou como, tá bom? Então aqui tem os conceitos relacionais, a questão da IAM, a questão da conta do Google, conta de serviço, que a gente acabou de falar, assim, a conta do Google é uma coisa, a conta de serviço é outra, né? Service Account, né? A conta do Google serve para eu ter acesso a essa plataforma. Agora, se eu quero fazer uso através de um IP externo, consumir uma API ou algo desse tipo, ter acesso ao banco de dados, ter acesso a uma ferramenta dentro do Google Cloud, eu preciso criar esse carinha aqui. Mais para frente a gente vai ver, tá? Tem uma seção que a gente vai estar mexendo com o BigQuery, onde a gente vai trazer os dados coletados em uma determinada página direto para dentro do BigQuery. Então a gente vai precisar criar essa conta de serviço. Não precisamos então fazer isso agora, porque seria repetir, né? Então não tem necessidade, tá bom? A questão dos grupos, como eles funcionam, o que eles são, como eu falei, se você tem muitos usuários que fazem a mesma coisa e precisam das mesmas autorizações, não faz sentido estar entrando em um por um e criando as mesmas regras para todos, né? Pode criar um grupo, tá bom? E dentro desse grupo a gente joga, tá aqui embaixo. Deixa eu ver se eu acho aqui, grupos, tá? A gente vem aqui, cria um grupo e associa aqueles usuários, tá? Que preciso criar uma organização para isso, então não vou passar por isso aqui agora também. Mas a ideia é essa: você cria um grupo e aí associa aqueles principais que você quer dentro do grupo, para que eles possam ter os mesmos acessos. E quando você for fazer ali a questão dos roles, você atribui ao grupo,
e não aos principais. E aí todos que estiverem ali naquela hierarquia, dentro daquele grupo, vão receber aquelas autorizações, tá? A mesma coisa serve para empecilhos. Empecilhos não seria a palavra certa, serve para limitar os acessos, tá bom? Eu quero limitar o acesso para essas pessoas aqui. Cria um grupo, joga aquelas pessoas ali dentro e aí você consegue aplicar a regra a todos eles, tá bom? A questão do domínio, como eu falei, né, no Cloud Identity, a gente precisa, tá, desse domínio. Eu vou ver se eu crio um para a gente ver pelo menos a nível de conhecimento, né? A gente testar, criar, configurar, tem uma lista que passo a passo que tem que ser seguido para conseguir criar a organização dentro do Google Cloud, tá? Então aqui segue a documentação, tá bom? Que são os papéis, os roles, tá? Sim, eu falei que o meu está em português, de vocês pode estar em inglês. Aqui nesse cantinho aqui que você consegue mudar as permissões, tá? Desculpa, eu recebi uma ligação aqui, tá ok? Então é basicamente disso que se trata o IAM. O mais vai vindo à medida que a gente for fuçando, à medida que a gente for buscando fazer mais coisas e necessitando mais de usar essa ferramenta. Aí a gente vai aprendendo mais, tá? Ok, perfeito, pessoal. Tive que dar uma paradinha aqui para atender a ligação, tá? Mas então, basicamente, o que se tinha para falar do IAM, né, seria isso, tá bom? Ela é uma ferramenta que a gente vai aprender mais realmente no dia a dia. Não tem como aprender tudo de uma vez só. O interessante é entender o conceito, que são esses pontos básicos que a gente já passou aqui, né? Quem, pode o que, quando e onde, tá? Então, entendendo essa ideia, o restante depende simplesmente de iniciativa, de buscar conhecimento, de estudar a documentação. E à medida que a gente for exercendo esse conhecimento, ele vai se aprimorando e vai crescendo, né? Um conhecimento básico aí para não fazer bobeira no projeto é interessante, mas tudo tem que ter um ponto de partida, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, foi para ser algo realmente rápido e simples. À medida que os outros vídeos forem vindo, as outras ferramentas, a gente for conhecendo as outras ferramentas aí do Google, tá? A gente vai passar por pelo menos as mais importantes, as mais usadas, Compute Engineer, Marketplace, Kubernetes Engineer, Cloud History, BigQuery. A gente vai estar passando por essas ferramentas uma a uma, né, conhecendo elas, como elas funcionam. A trilha que eu vou procurar fazer aqui no vídeo vai ser baseada na trilha para certificação Associate, né? Então, fique à vontade para acompanhar, aqueles que quiserem aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais da Cloud GCP, tá bom? Um forte abraço e